Não, você não quer namorar um personagem de tsundere e muito menos você vai sair gostando deles quando você sair desse vídeo. Você vai sair odiando assim como eu. Ah, escuta, mas personagens de tsundere são tão fofinhas. Olha a Asuka do Evangelho como ela é fofa. Ah, eu gosto... Não, você não gosta. E você vai sair odiando ela nesse vídeo. Eu vou falar um pouco de personagem de tsundere, falar um pouco mais do termo e eu vou tentar abranger principalmente meu ponto de vista. Personagens tão carismáticos, tão únicos, que muitas vezes escondem sentimentos profundos e usam a raiva como uma defesa pessoal. Uma característica tão humana que é muito fácil de se identificar. Porém, nesse vídeo eu vou principalmente citar as coisas que transformam personagens assim com traços tóxicos. Personagens que inicialmente pareciam uma coisa, acabam tendo atitudes totalmente contraditórias e até mesmo nociva para outras pessoas. Então, sem mais delongas, conteúdo. Antes de tudo, o termo tsundere. O termo tsundere, ele vem de tsun-tsun, traduzindo alguém que age de forma fria, irritada, agressiva ou orgulhosa, e deredere, alguém que fica carinhosa, fofa e apaixonada. Ou seja, no fim das contas, tsundere é alguém que esconde seus sentimentos com grosseria, mas no fundo gosta da pessoa. Esse tipo de personagem hoje em dia é bem manjado, personagens que falam de forma rápida, impaciente, que ficam vermelhos com facilidade e agem de forma dura, mas quando a pessoa não está olhando demonstra cuidado. Temos diversos exemplos de personagens desse tipo, como por exemplo a Asuka de Evangelion, a Natsuki de Doki Doki, ou a Taiga de Toradora. Apesar de eu não gostar tanto de personagens assim, eles geralmente escondem sempre uma história muito foda. A gente pode pegar como, por exemplo, a Rin de Fate Stay Night, que por trás da sua dureza, por trás do seu jeito marrento, ela esconde um lado diferente. Ela esconde um lado que genuinamente se importa com as pessoas. A gente pode também aplicar isso à Taiga de Toradora. No decorrer da obra, a gente vai vendo a evolução dela como pessoa e notando que esse jeito dela é apenas uma forma de defesa pessoal, assim como a Asuka de Evangelion, porém o caso dela é um pouco mais complicado. É tão complicado que seria necessário apenas um vídeo inteiro para falar dela. Porém, a que eu vou querer citar, pelo menos inicialmente, é a Asuka. Além de ela ser um dos ícones do arquetipo, ela é uma personagem orgulhosa, competitiva, emocionalmente instável, cheia de traumas. Asuka, ela sem sombra de dúvidas, é uma das tsunderes mais complexas criadas, por conta de traumas no passado, aquele sentimento de inferioridade e facilmente uma das personagens mais auto-identificáveis. Até pra mim, filhão. Eu gosto muito dessa personagem e sem sombra de dúvidas, na obra eu acho que é a mais próxima que eu chego a me identificar. A gente também tem outros personagens, como a Noelle, de Black Clover, e como citado anteriormente, a Rin de Fate Stay Night, a Shitogi Kirisaki, de Nisekoi. Vocês estão entendendo? A lista é grande, filhão, então tem muitos personagens a listar. Porém, todas têm esse arquetípico de tsundere. Todas demonstram essa casca dura e forte pra tentar esconder o seu lado um pouco mais sensível, um lado às vezes até traumatizado. E não se engane, na realidade isso acontece muito, muitas pessoas se fingem de duras ou até projetam a personalidade pra tentar se defender o seu interior. Até aí tudo é muito compreensível. Porém, quando seus traços eles são exagerados demais, ela pode acabar se tornando uma personagem tóxica dentro da narrativa, a ponto de ser nociva para os outros, ou até mesmo agir de forma impulsiva que vai levar ela a se arrepender ou levar um rumo totalmente bizarro para a obra. Saindo daquele tipo de um personagem tímido e orgulhoso, acaba demonstrando comportamentos que passam do limite. O primeiro dele é a agressividade física, bater, empurrar, espancar e etc. Só porque ficou com vergonha ou simplesmente o estresse chegou no limite a um ponto que a pessoa não consegue se controlar. Outro ponto para mim, que eu acho que é o mais interessante, é a humilhação. Personagens desse tipo, eles geralmente têm umas frases muito cringe, abre aspas, ah idiota, isso não é pra você mesmo, ah eu não queria que você estivesse aqui, ou coisas do gênero. Porém, essa barreira se eleva quando parte para humilhação direta. Acaba tratando os personagens como lixo, humilhando e simplesmente degradando ele à toa. Então sim, quando eu vejo geralmente uma pessoa na internet falando, meu Deus, eu queria tanto o personagem de tsundere na minha vida, eu fico pensando, realmente você quer isso, tá ligado, filhão? Não entenda errado, esse é um dos tipos de personagem que eu mais gosto, não à toa aqui de Doki Doki Literature Club, a Natsuki é uma das minhas personagens favoritas, como por exemplo a Asuka de Evangelion, é o meu personagem que eu mais me identifico e também ao mesmo tempo que eu mais gosto na obra. Porém, a pior parte pra mim é quando esse personagem, ele simplesmente é uma bomba andante. Como assim, Tikutan? É um tipo de personagem que ele simplesmente é explosivo, é um personagem tóxico, que ignora e machuca emocionalmente as pessoas ao seu redor, e no fim das contas, esse tipo de comportamento é tão exagerado que acaba criando um personagem que mais machuca do que encanta. Temos vários exemplos, e se a gente for pegar isso e colocar na vida real, acaba se tornando uma parada que chega até a ser criminosa. Não é à toa, atualmente existem muitos casos de abuso por aí, e é um bagulho que, quando é levado pra realidade, é extremamente preocupante, tá, filhão? Porém, a gente não vai chegar pra esse lado, vamos se manter um pouco na ficção, mas você entende onde eu tô querendo chegar, né? Outro elemento que deixa os personagens de tsundere com um tom muito bizarro é o tipo de personagem que é ciúme barra possessivo, muito comum em romances, muito comum em shoujos. São personagens que agem como se tivesse direito sobre a pessoa, porém nunca admite seus sentimentos. Porém fica aquele tipo de coisa estranha, onde a falta de comunicação se torna apenas uma pessoa mandando na outra e quando a pessoa não age dentro dos seus padrões, a pessoa fica com raiva. Mas pra mim a pior parte é o tipo de personagem que tem inversão à responsabilidade. O personagem erra, culpa o outro, fere os sentimentos, exige compreensão e ainda por cima cobra carinho.
e não dá nada em troca. Só uma tapa mesmo, só uma tapa. A menos que você goste desse tipo de coisa, eu duvido muito que você se sentiria feliz numa situação assim. Porém, eu não só vou reclamar nesse vídeo. Tirando esses fatos que deixam, pelo menos pra mim, esse tipo de personagem bem paia, é muito interessante quando esse personagem tem uma complexidade por trás, como por exemplo a Natsuki de Doki Doki, quando ela revela que ela age toda estressada. E um fato interessante, até na aparência de personagem de tsundere, geralmente são tratadas como menininhas fofinhas, ou quando é no masculino é alguma coisa semelhante ou próxima, porém é sempre esse tipo de personagem, na maioria dos casos. E no caso da Natsuki, era uma menininha pequenininha, entre aspas frágil, fofa, porém com temperamento alto. E no fim das contas a gente acaba descobrindo que ela usa esse lado um pouco mais raivoso e descontrolado até certo ponto para esconder suas inseguranças. Motivos da sua aparência ser uma personagem um pouco menor em comparação às outras personagens é que ela sofre constantes agressões, e isso acabou dificultando o seu crescimento natural. Então você entende, quando bem usado, é um bagulho extremamente foda, filhão. É um bagulho que realmente é muito bom. Eu gosto muito de personagens assim, mas ao mesmo tempo eu tenho raiva quando eles são mal usados. E eu fico mais juro das ideias quando chega gente e fala assim: ai, quero namorar a tsundere do Evangelions. Eu acho que não, você não conseguiria consertar ela. E não, você não conseguiria consertar ele. Eu tô te vendo, tá, fanfiqueira? Então, finalizando, quando bem utilizado, é um elemento muito interessante na narrativa e geralmente prende bastante a gente. Como por exemplo, a Asuka, personagem que eu vou ter um vídeo exclusivamente pra ela. Bem, filhão, esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Foi um vídeo um pouco mais diferente, mas eu gosto de fazer vídeos assim. Eu entendo que o canal ele não tem um conteúdo específico, a gente fala de todo tipo de coisa, mas eu espero de verdade, filhão, que você tenha gostado e tenha curtido e esteja gostando principalmente da frequência dos vídeos que eu estou mantendo. Novamente, seu like, sua inscrição é muito importante, de verdade mesmo. E se você curtiu meu conteúdo e quer me dar um apoio, eu te convido a se tornar membro, se você quiser, é claro. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até logo.